Descomplicando o Product Ads para o Mercado Livre, parte 1. Pessoal, seguinte, eu fico bastante feliz em poder começar essa série com vocês aqui, que é Descomplicando o Product Ads, porque Product Ads é uma coisa muito complicado de se entender, principalmente para um novato no Mercado Livre. Para quem não sabe o que é o Product Ads, é a publicidade do Mercado Livre. Ele é a ferramenta necessária para que a gente consiga impulsionar as nossas vendas. E existe muito mito em torno do Product Ads, existe muita falácia. Vou trazer algumas delas aqui, por exemplo, tá? Tem muita gente que fala assim, bom, Product Ads é só para tomar seu dinheiro, o Mercado Livre obriga você a usar Product Ads. Não é que obriga a usar o Product Ads. O Product Ads é uma ferramenta de impulsionamento, ou seja, ele é uma ferramenta onde você divulga mais, aparece mais para as pessoas e, consequentemente, se você está oferecendo um bom produto num bom preço, você vende mais. Então não tem questão de, o Mercado Livre obriga a usar. É questão de que essa ferramenta ela faz bem a partir do momento que a gente sabe usá-la, tá? Ou seja, a Product Ads ela é fundamental, mas de fato você tem que saber configurar, entender como que funciona o contexto da ferramenta, entender os detalhes em relação aos indicadores, as métricas. Caso contrário, você não sabe analisar com precisão e falar assim, bom, baseado no meu contexto, no produto que eu vendo, no nicho que eu tô inserido, a configuração correta seria essa. Apesar de parecer muito fácil, quando você olha a tela, é tudo muito intuitivo, você digita lá o ROAS e cria o nome da campanha e põe seu produto e agora é só aguardar. Parece que é assim, parece que é simples, mas não é. Esse só aguardar quer dizer o quê? Baseado em tudo aquilo que você configurou, você vai aguardar o resultado disso. Se você configurou errado, o resultado não vai ser satisfatório e sim, você pode perder muito dinheiro se não souber usar o Product Ads, tá? Então, nesse vídeo, eu vou trazer pra você, ela vai ser uma sequência de vídeos, a gente tá falando aqui do primeiro episódio e ao longo de todos esses vídeos eu vou trazendo detalhes em cada uma das etapas, tá? Sempre avançando numa linha cronológica. Uma coisa que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui. Cada detalhe desse vídeo é importante, cada minuto, cada segundo, cada frase que eu trago aqui. Então, Diego, eu tenho conhecimento de Mercado Livre, eu já manjo, eu já entendo. Calma, fica aqui, assiste do começo ao fim, sem pular nada, porque tudo que eu vou passar pra você é de extrema importância aqui. Nada é à toa, desnecessário, tudo é muito importante, tá? Pra gente poder começar, o que eu vou trazer pra vocês nessa primeira aula, que é onde pega a maior parte das pessoas lá na frente. É o que faz com que as pessoas cometam erros e não tenham resultado com Product Ads, que é não entender os fundamentos básicos de Product Ads, tá? E eu quero começar trazendo pra vocês o primeiro fundamento muito básico. Você sabe pra que é o Product Ads? O que ele faz na sua conta? Ele entrega mais o seu anúncio, ele faz com que você tenha mais impressão no seu anúncio. E impressão, pessoal, eu vou anotar aqui na tela, tá? Impressão é o tanto de vezes que você apareceu para o seu cliente. Ou seja, se eu acabei de criar um anúncio no Mercado Livre e ele tá lá como anúncios orgânicos e tal, e ninguém encontra esse anúncio, automaticamente quer dizer que ele não tá imprimindo para ninguém, ele não tá aparecendo para ninguém, então eu não tenho impressão, tá? E a impressão, ela é o primeiro passo para você começar a vender. Se eu não apareço para as pessoas, eu não vendo. E aí a gente não tem aquele negócio de ativar o termômetro, fazer as 10 primeiras vendas para começar a aparecer? Pois é, então a gente precisa de impressão. E o Product Ads trabalha justamente em cima dessa métrica, desse indicador, impressão. Ele vai fazer você imprimir mais, aparecer mais para o público-alvo desejado. Depois da impressão, galera, nós temos uma segunda etapa que a gente chama do quê? De as visitas. Ou seja, primeiro você tem uma impressão, apareceu na tela do seu cliente, depois você tem um clique que vira uma visita e dessa visita você tem uma venda. Ele passa por um funilzinho aqui, né? Se você reparar, isso aqui forma um funil. Você primeiro imprime para a pessoa para aparecer, depois ela clica, ela visita, se ela gostar da sua oferta, tiver atrativa para ela, ela vai e ela compra. Então você converte aquela visita em uma venda. Isso nós chamamos de taxa de conversão. O Product Ads é extremamente importante para que você aumente a taxa de conversão da sua conta e, consequentemente, faça mais dinheiro. Vamos para um exemplo prático aqui? Digamos, galera, que eu tenha 1000 impressões, tá? 1000 impressões no meu anúncio.
Se eu tenho 1000 impressões no meu anúncio e eu preciso de 10% de conversão em cima da impressão, a gente tá falando de 100 visitas, tá? Se eu preciso de 10% para fazer uma venda, eu preciso dessas 100 visitas aqui, eu preciso de mais 10, preciso não, né? 10% de conversão em cima da visita daria 10 vendas. Então, nós temos aqui 10 vendas. É tudo 10%. Então, ó, 10% em cima das 1000 impressões, a gente tá falando de 100 visitas. 10% de taxa de conversão em cima das 100 visitas, a gente tá falando de 10 vendas, tá? Se você tá vendendo um produto lá de 50 reais, de 100 reais, você precisa disso daqui para chegar no seu faturamento total bruto. Então, esse é o princípio básico pra gente entender o que é o Product Ads. Ele vai, a partir desse momento aqui, a gente vai direcionar você pro decorrer dessas próximas aulas e dessa aula, que é você entender os fundamentos, tá? Uma vez que você entende que você precisa de maior número de impressão para que você tenha mais visitas e mais vendas, a gente sempre se baseia no negócio chamado taxa de conversão. Então, se eu sei que eu preciso de 0,4% se eu vou converter 0,4% do número total de impressão, pô, então eu quero imprimir mais, eu quero aparecer mais. E aí entra o Product Ads, aí entra o central de promoção, aí entram outras ações de marketing, tá? Mas agora vamos para a parte aqui dos fundamentos. Uma vez que você entendeu o que é taxa de conversão, a gente entra nos indicadores. E agora eu quero mostrar para você na tela do Mercado Livre, né, onde a gente vai continuar essa aula, que eu vou trazer quais são os indicadores que a gente tem dentro do Product Ads, para você já se familiarizar com isso daqui, beleza? Então bora lá. Bom, eu tô aqui numa campanha de Product Ads que a gente montou ela para um mentorado nosso. O mentorado, ele é um cliente nosso que faz parte da nossa mentoria, né? E essa conta, a gente montou um Product Ads muito específico para uma data sazonal, que é o final do ano. Então, tudo a composição mercadológica, por exemplo, o período que nós estamos, primeiro trimestre do ano, segundo, terceiro, quarto, para cada período, você pode montar uma estratégia diferente se o seu produto conversa mais com um período ou outro. Por isso que eu falo que o Product Ads ele é baseado no contexto e não é no achismo de você colocar qualquer coisa. Então aqui a gente analisou o contexto, final do ano, produto que vai bombar agora no final do ano e no começo do ano, porque é um produto específico de um nicho específico, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, essa é a conta dele. Olha só o que o Product Ads, a boa configuração do Product Ads com o direcionamento da nossa mentoria fez. Isso aqui foi em um mês, viu, pessoal? Ó, aqui a gente tem o mês de outubro dele, que ele tava com 4.788 de faturamento. Olha o mês de novembro já, que ele teve aqui de faturamento 184 mil reais, de 4 mil para 184, e nos últimos 30 dias, tá? Que nem terminou o mês de dezembro ainda, tá aqui, ó, quase 400 mil de faturamento. Isso daqui em menos de 2 meses, praticamente, menos de 60 dias, né? Então isso daqui, muito do que aconteceu aqui, vocês vão perceber que é por conta das configurações do Product Ads. E óbvio, ele ganhando dinheiro com margem de lucro, tá? Obviamente. Aqui a gente trabalha com margem de contribuição. Se for para não ter margem, nem o Product Ads é configurado. Porque para você fazer um bom Product Ads, você tem que saber o quanto seu produto dá de margem. A gente vai falar disso numa próxima aula, tá? Agora vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui quais são os indicadores de uma campanha de Product Ads. Primeiro, Diego, o que é um indicador? Indicador é a métrica que o Mercado Livre tá trazendo pra gente da nossa campanha. Então, o que nós temos de indicadores, de métricas no layout principal aqui do Product Ads? Nós temos as vendas feitas por publicidade, as vendas que o próprio Product Ads diretamente interferiu para aquela venda ocorrer. Nós temos aqui as vendas feitas sem publicidade. Sim, ele também traz essa métrica, porque ela é importante para nós calcularmos o TACOS. Você vai entender isso depois, tá? E também para o momento da sua campanha, beleza? Então aqui a gente tem as duas métricas, as vendas orgânicas sem a ajuda da publicidade e as vendas por publicidade. Lembrando, as vendas por publicidade, elas ajudam indiretamente nas vendas orgânicas, porque ela faz com que a sua taxa de conversão seja maior, e a sua taxa de conversão sendo maior, o Mercado Livre fala assim, opa, peraí, esse cara tá vendendo bem. Esse cara, ele faz uma venda a cada 30 visitas, enquanto o outro que tá aqui na primeira página faz uma venda a cada 50. Esse daqui tá vendendo mais rápido, então eu vou dar preferência pra ele. Então você começa a ter mais vendas orgânicas por decorrência do Product Ads, tá? Aí a gente tem o ROAS, galera. Eu vou explicar, vou soletrar o que significa pra vocês entenderem, e a gente
gente vai aprofundando ao longo dessa aula e das próximas, tá? O ROAS, ele é uma métrica que praticamente ele fala que é o retorno em cima do investimento que você fez aqui na sua conta. Ou seja, ele é o Return on Ad Spend. Ou seja, cada real de AdSense que eu gastei aqui, ele trouxe de retorno em faturamento. Se eu coloquei R$1 de investimento e ele me trouxe 10, eu vou ter um ROAS de 10x. Se ele trouxe a cada R$1 que eu investi, ele trouxe 20, a gente tem um retorno de 20x. Tá? Então o ROAS nada mais é do que o retorno sobre o investimento. Quando a gente pega aqui, só para você entender, ele traz aqui, ó, retorno sobre o investimento da publicidade. É a relação entre a sua receita e o seu investimento em Product Ads, ou seja, o que você ganha por cada real investido. Exemplo, se o ROAS é 2x, quer dizer que gera R$2 de receita para cada R$1 investido. Tá? É só isso que você precisa saber por hora. É só essa métrica aqui. A gente tem os cliques. O que é isso aqui? O tanto de clique que você recebeu na sua campanha de publicidade no período selecionado. Se a gente selecionou aqui os últimos 30 dias, a gente teve 15.525 cliques ao longo desses 30 dias. E nós temos outras métricas, olha só, vamos colocar até aqui pra gente ver, ó, a impressão. Lembra do que eu falei pra vocês da impressão? Nós tivemos aqui 1.988.904 impressões para gerar 15 mil cliques. Vamos fazer esse mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó, essa mesma simulação aqui, a gente vai fazer agora na prática. Se eu tive 15.525 cliques nas impressões que apareceram, eu vou ver o quanto isso representa em percentual do total de impressão que eu tive. Isso representa o quê? 0,78%. Ou seja, você viu que é muito pouco. Menos de 1% do total de impressão que eu tive converteu em clique. E aí depois, isso daqui também converteu em vendas. Então vamos até anotar juntos aqui, tá? Olha só, impressões, eu tive 1.980.909, tá? A gente vai colocar para fazer isso daqui juntos, ó, 1 milhão e tal. Aí eu tive de cliques, pessoal, 15.525. E eu tive de vendas um total por Product Ads de 1.103 vendas, tá? E isso foi um faturamento de quê? Faturamento de R$195.476. Vamos até colocar aqui, colocar o cifrão pra gente saber que é o faturamento. Agora sim a gente vai trabalhar com percentual. A gente já descobriu então que do número de impressões que eu tive pro número de visitas, de cliques, isso equivale a 0,78. Então 0,78% aqui, tá? Que a gente teve de cliques em relação ao número de impressão. Vamos colocar até aqui para baixo, ó, que isso daqui é 0,78 do total que imprimiu. Agora, quanto que eu tive de venda em relação ao total de cliques? A gente vai fazer o mesmo cálculo, 1.103 vezes 100 dividido por 15.525. Total de 7,10, ou seja, 7,10% de vendas em relação ao total de cliques que eu tive aqui, tá? Olha que interessante, pessoal. Uma vez que eu sei que eu tive que fazer 1.103 vendas para chegar num faturamento de 195 mil, eu posso pensar assim, tá, agora eu quero dobrar. Eu quero faturar 400 mil reais ao invés de faturar 200. Ou seja, se eu aumentar o número de impressões, eu consigo, se eu dobrar o número de impressões, eu consigo dobrar o meu faturamento também? Isso que é um dado muito importante. Por quê? Se a gente sabe que eu tive 1.980 impressões, se eu dobrar, será que os meus percentuais ainda continuarão iguais? Como que a gente sabe isso? Baseado no contexto, baseado no produto que você está vendendo, no nicho que você está vendendo e no momento do mercado que você está vendendo. Digamos que eu esteja vendendo árvore de Natal perto do Natal, em outubro, novembro e no comecinho de dezembro. Você concorda que essas métricas serão uma e em janeiro ninguém mais comprar árvore de Natal, essas métricas serão outras. Não dá pra gente cravar, escrever em pedras que se eu dobrar o investimento que eu fiz, ele vai dobrar o número de impressão, vai dobrar o número de clique, vai dobrar o número de venda. Isso não é uma métrica exata. Não necessariamente se eu investir o dobro, ele vai trazer o dobro. Isso daqui, cara, ele não é proporcional. Então, com o passar do tempo, você tem que ir fazendo testes. Pô, fiz essa campanha, tá assim. No mês seguinte eu vou e metrifico. Pô,
manteve próximo do percentual, com uma variação de 10% para cima ou para baixo. Legal. No próximo mês, mesma coisa. Se a gente consegue ao longo de um ano metrificar isso, eu começo a partir de agora a trabalhar com dados e eu sei que esses dados eles estão se mantendo estáveis. E aí sim eu posso começar a trabalhar com projeções. Pô, faço um teste. No terceiro mês que eu vi que tá se mantendo a conversão, aumenta um pouquinho o investimento. Olha só, deu um resultado que eu esperava. Legal. Ah, não, agora eu tripliquei o investimento, mas ele não triplicou o resultado. Ou seja, opa, peraí, vamos começar a reajustar para baixo. Cara, campanha de publicidade é teste. Teste, 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 teste. Não acho que você vai montar uma vez ou vai ver um cursinho aí de pessoa que nunca vendeu e nunca ganhou dinheiro, falando uma fórmula mágica que vai fazer o negócio dar certo. Não vai, tá? Você tem que fazer inúmeros testes com o passar do tempo e ter uma planilha do Excel onde você vai metrificar isso. Nas próximas aulas, eu vou fazer isso com vocês. A gente vai passar por uma criação de uma campanha do zero, como que eu segmento uma campanha, como que eu monto uma campanha para determinadas épocas do ano, como que eu monto uma campanha quando minha margem de lucro é baixa, quando eu pago caro no meu produto. Tudo isso vocês vão saber ao longo dessa série. Fiquem tranquilos, tá? E uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, isso aqui é fundamental.